A palavra consultora vem de consultare, do latim, que significa dar opinião, pedir conselho, né? Na verdade, é pedir conselho, né? Então, quando você assume um papel de consultora organizacional, o que a empresa vai demandar de você? Um conselho. A empresa tem um problema, né? Essa primeira parte de um processo de consultoria, que é um problema, e que a empresa precisa solucionar aquele problema, e aí problemas de diferentes aspectos, mas sempre relacionados ao comportamento humano, ao ser humano, né? Se ela tem um problema, por exemplo, no sistema elétrico, ela vai procurar provavelmente um engenheiro, né, elétrico, engenheiro que vai trabalhar com isso. Se ela tem um problema numa máquina eletrônica, vai procurar um engenheiro eletrônico, enfim. E quando tem algum problema relacionado aos trabalhadores, e que ela começa a ver alguns indicadores, tem alguns sintomas, né, como, por exemplo, conflitos, rotatividade, absenteísmo, ausenteísmo, aumento do número de acidentes, o que mais? Tantos outros sintomas, né, que começam a aparecer ali, ela tem um problema. Por quê? Porque esse problema começa a afetar o clima organizacional. Veja, eu estou falando aqui exemplos em tese, né? De uma forma bem rápida, porque o nosso tempo ele é bem curtinho. Então, esses sintomas, eles começam, então, a mostrar que tem algum problema. E esse problema começa, então, a afetar o clima organizacional, começa a afetar os resultados, né? O clima que é resultado das relações, né, socioprofissionais que estão ali naquele ambiente de trabalho, e começa a afetar principalmente os resultados. Muitas empresas, elas buscam ajuda quando afeta os resultados. Infelizmente, isso acontece, né? A gente está num país capitalista, num sistema capitalista, e vamos dar a real que isso é o que geralmente acontece. Mas tem muitas empresas que já estão num outro nível de desenvolvimento, de consciência, que elas já buscam ajuda quando já começa a afetar as relações, o clima organizacional. Ela já tem uma agilidade, tem uma consciência da importância que tem, né, as relações, o clima organizacional, que quando começa a afetar, ela já rapidamente já busca uma ajuda para realmente poder fazer alguma intervenção nesse sentido. Então, primeira parte de um processo de consultoria vai ser demandado para nós a resolução de um problema, né? A empresa traz um problema que ela precisa que seja resolvido. E aí é importante que, quando nós somos demandadas, né, para resolver algum problema, nós precisamos ficar bem atentas, isso é algo que eu gosto muito de bater nessa tecla, por quê? Porque nesses anos, né, mais de 15 anos, formando profissionais para trabalharem dentro das organizações com DHO, né, formando agora psicólogas para serem consultoras, né, eu observo que isso acontece às vezes, e é importante a gente ficar atento, que olha só, quando vem a demanda, é importante você ouvir, então, aquela escuta, né, ativa que nós somos treinadas, né, desde a nossa graduação. E se você trabalha com clínica, né, você tem essa escuta também muito apurada, né, ouvir qual que é a demanda que a empresa está trazendo, qual é a dor que a empresa está falando para você. E, às vezes, é isso que eu quero deixar bem claro, que nem sempre o que a empresa traz, acreditando que é a dor, que é o problema que ela tem, né? Ela tem uma dor e fala, olha, por exemplo, eu estou com dor nas costas, então o meu problema é na coluna. Não, às vezes a dor nas costas está dizendo de um problema, às vezes, renal, pode estar dizendo de um problema de postura, de um outro problema, né? Então, ela fala da dor. E quando ela fala da dor, ela acredita que ela já tem
a causa da dor, que ela já sabe, já tem a clareza da causa dessa dor, e nem sempre ela tem essa clareza, né? Por mais que os profissionais, que geralmente nós somos demandadas pelas profissionais e profissionais que estão na área de gestão de pessoas, por mais que essas profissionais sejam competentes, estejam sempre se atualizando, não é uma questão de competência técnica, é uma questão que, eu acredito que vocês vão me entender. Olha só, ou eu vou conseguir me fazer entender, né? Quem está no problema tem mais dificuldade de perceber o problema, de ter clareza do problema. Eu lembrei de uma história agora que aconteceu comigo, quando meu filho Leonardo tinha por volta do quê? De uns 6 anos, 5, 6 anos, né? O colégio chama eu e meu marido, e fala, olha, o Leonardo está apresentando tais problemas, o Leonardo está brigando, o Leonardo está dele, tarará, né? Ok, então, né, vamos ajudar o Leonardo, vamos ver o que isso está dizendo, né? Enfim. Aí vai eu e o pai, né? Procurei uma colega, psicóloga, que tinha uma abordagem psicanalítica, enfim, e aí vai nós para terapia, né? Quando, na verdade, né, eu falei vai nós para terapia, né? Quando, na verdade, é isso mesmo. Eu e o meu marido que tínhamos que ir para terapia, não o meu filho. Né? O meu filho só estava sofrendo, e sofrendo mesmo, porque acho que tem um sofrimento, né? Só era reflexo de algo que eu e meu marido tínhamos que ajustar no nosso relacionamento. Só que, para a gente que está envolvido na situação, e veja, eu sendo psicóloga, né, eu não conseguia ter clareza disso, eu não conseguia perceber isso. Né? Claro que tem a ver com a maturidade também, tem a ver com outras questões, mas, enfim, era o meu momento, o momento do meu marido. Da mesma forma, eu estou trazendo esse exemplo pessoal para dizer para vocês que, por mais que as profissionais sejam competentes tecnicamente, elas estão inseridas naquela cultura, naquele funcionamento daquela organização, daquele grupo, e a percepção delas, né, um termo que a gente costuma usar, essa percepção ela está contaminada, ela está alterada. Por quê? Porque ela tem uma relação próxima com essa organização, a subjetividade dela é afetada pelo trabalho. Então, a forma como ela vai ver aquela situação, aquela realidade, entender, também vai ser enviesada, não vai ser algo neutro, assim, algo tão imparcial. Mas tudo bem, a gente vai, a gente escuta, procura entender qual é essa dor, procura entender também o ponto de vista da organização, que pode ser que esteja, né, correto, é isso mesmo, já fizeram uma série de avaliações, enfim, e conseguem mostrar para você que, olha, a causa está aqui, por isso, enfim, tudo é possível. Aí você começa, então, uma fase de diagnóstico, e você começa a ter clareza assim, peraí, o que a empresa está precisando? Então, essa etapa, né, do seu papel enquanto profissional, que é isso que a gente está falando, é procurar entender qual é esse problema da empresa.